Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É isso, chegamos à nossa 10ª aula no nosso curso Caminho de Santidade no Matrimônio e percorremos um caminho bonito até aqui, refletindo principalmente a partir de Mateus 19, quando Jesus explica para os fariseus que no princípio não foi assim. Então a gente fez todo o caminho no princípio, as duas narrativas lá de Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus cria o homem e a mulher, quando diz que eles são uma só carne, quando diz que a missão dos dois era crescer e multiplicar. Passamos pelo sacramento, Jesus dizendo, confirmando que o sacramento é uma realidade boa e querida por Deus. E a gente passou também por toda essa realidade do que a igreja nos ensina sobre o matrimônio, que é um caminho de santidade, que é a expressão do amor de Deus, que é a expressão do amor de Cristo pela sua igreja. Então esse é o plano de Deus, né? Esse é o pensamento de Deus desde o início dos tempos. O homem se doar à sua esposa, a esposa se doar ao seu marido, os dois juntos nessa comunhão espiritual, nessa comunhão de corpos, refletirem o amor de Deus, refletirem o amor de Cristo pela igreja. Só que em algum momento isso se quebrou. O homem esqueceu disso. O homem passou a viver diferente daquilo que Cristo tinha pensado, daquilo que Deus tinha pensado desde o início dos tempos. E aí, hoje a gente vive essa realidade tão destruída, em que o casamento está tão esfacelado, tão machucado, tão manchado. Toda hora a gente ouve notícias de brigas, de marido que mata mulher, mulher que mata marido, marido que bate em esposa, casamentos que acabam, traições, maus tratos, ciúmes, ignorância, mentiras. E aí a grande pergunta, né? O que é que aconteceu nesse meio do caminho? Por que no ponto A, onde Deus criou, era desse jeito que a gente explicou nas aulas anteriores, e agora no ponto B, onde a gente está tudo tão diferente? O que aconteceu entre o ponto A e o ponto B? Muita gente, quando vai falar de o casamento não deu certo, não, é porque houve uma incompatibilidade entre o casal, né? Nós éramos muito diferentes. Houve uma incompatibilidade de gênios. Não, é porque com ele eu não consigo não dar certo, porque André é muito diferente de mim. Nós somos muito parecidos, meu amor, somos diferentes. Totalmente diferentes. Somos diferentes. Só que a diferença, ela é um desafio muitas vezes, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes é uma alegria, porque Sim. me tira do meu lugar de descanso, crescer. Me desinstala, né? Eu vou viver a aventura de tentar correr no ritmo de Andréa. Às vezes ela vai viver a aventura de tentar correr no meu ritmo. Só que muita gente quer dizer que o problema no casamento às vezes acontece por conta disso. Mera incompatibilidade Sim. entre homem e mulher, entre os sexos, entre fulano e cicrano. Só que o catecismo nos ensina algo muito diferente, né, meu amor? Sim. O catecismo nos ensina que a desordem nas relações entre homem e mulher não é proveniente de uma incompatibilidade, não. Ela é decorrente de uma coisa: Sim. o pecado. Ponto final. O pecado. Então, voltando àquela imagem, né? Existe o ponto A, onde Deus criou o homem e a mulher, disse que crescesse, multiplicasse, fosse uma só carne, fosse a expressão do amor de Deus. E o ponto B, o casamento hoje esfacelado, desfigurado. O que aconteceu entre esse ponto e esse ponto? O pecado.
Isso é importante para a gente entender que o nosso inimigo não é o outro. Se meu casamento anda mal, meu inimigo não é Andréa. Não. Meu inimigo é o pecado. O pecado, para começo de conversa, que habita em mim e às vezes o pecado que habita no outro. Sim. Então pode ser que realmente o outro está preso no espiral do pecado. Às vezes o vício, às vezes a traição, mas o inimigo não é o outro, é o pecado que habita nele. Então, nesse caminho de santidade no matrimônio, a gente precisa ter claramente isso. Para viver bem no casamento, eu devo combater o pecado. Agora sim, eu não posso combater o pecado que está dentro do coração de Andréa. Eu posso rezar por ela, eu posso aconselhá-la. O pecado que eu posso combater é o que está dentro de mim. Da mesma forma, Andréa, ela vai combater o pecado dela. Sim. E claro, como esposos, eu posso alertar a Andréa de um erro. Andréa, olha, isso que você está fazendo, você está errado. Mas pode ser que ela não seja dócil nesse momento. O que é que eu vou fazer? Eu vou combater o pecado que há em mim e vou rezar. Isso. Né? Eu vou rezar. Ser um intercessor. Ser um intercessor. Mas eu preciso ter muito claramente isso. É o pecado. É contra o pecado que eu luto. O que desestabiliza um casamento não é temperamento, não é inclinação, não é o jeito da pessoa, não é uma incompatibilidade entre os dois, é o pecado. Sim. Se eu fosse santo e se Andréa fosse santa, ou seja, se nós já tivéssemos passado, a gente amasse tanto a Cristo que o pecado tentasse a gente, mas a gente não caísse mais no pecado porque a gente seria santo, se nós fôssemos santos. As nossas diferenças, que tantas vezes são obstáculos para nós, não significariam nada. Pelo contrário, cada vez que eu manifestasse uma diferença para mim, André acolheria essa diferença com amor, porque é mais uma oportunidade de ela se converter. De crescer, cada vez, né? que André manifestasse uma diferença dela em relação a mim, eu amaria essa diferença. Então compreenda isso, você que é casado. É importante aprender sobre diferenças, sobre temperamentos, é fundamental. Né? Mas não bote a responsabilidade onde ela não está. O que é que a André, dá um exemplo que já que a gente falou em temperamento, né? Já que André é sanguíneo, eu sou fleumático. Aí às vezes o jeito de André é muito de falar muito me irrita. Mas não é porque André é sanguíneo, é porque eu ainda não tenho a virtude da paciência. É só isso. André podia falar muito mais, 10 vezes mais do que ela fala. Se eu fosse santo, isso não atrapalharia. Por quê? Porque eu teria as virtudes necessárias para colher isso dela e para ter o jeito certo de falar com ela. Às vezes alguém tem um temperamento explosivo. Ah, não, mas eu só me irrito porque ele faz. Não, é o orgulho, a arrogância, é deixar-se levar pela ira. Sempre é um pecado. É sempre um pecado que toma conta. É sempre um pecado. A minha inclinação só me joga naquela direção, só isso. Então, por exemplo, eu sou fleumático. A minha inclinação me joga na direção da preguiça, por exemplo. Isso. Da omissão. Agora, eu sou obrigado a ser omisso, sou obrigado a ser preguiçoso? Não. Ou então falar assim, né? Ah, eu falo muito. Não, eu falo. Aí eu não deixo ninguém falar, eu não permito o outro. Eu não silencio o meu coração, eu falo, não, é porque eu sou sanguínea. Ah, porque eu sou sanguínea, eu tenho que ser aquela pessoa que chegando, né? E que abala todas as estruturas e o outro fica de canto. Está errado. Isso é pecado. É pecado. Eu preciso reconhecer que eu preciso ter postura de mulher, de uma mulher que precisa buscar a santidade. Eu preciso ter uma postura de mulher que ouve. Eu preciso buscar cultivar essas virtudes, a virtude da paciência para esperar o outro falar, a virtude do ouvir, né? Eu tenho uma virtude? Você deve ter uma virtude para ouvir. Da prudência. Da prudência, pronto, encontramos, né? A virtude da prudência,
né? Eu preciso ser uma mulher prudente, né? Eu preciso... eu não vou, Leonardo, agora ter vida de oração, porque eu sou sanguínea, sabe? Eu não consigo rezar um terço, Não, pelo contrário, eu preciso dizer, isso aí é uma inclinação ruim que eu tenho. Não é porque eu sou sanguínea. Eu tenho que aceitar quem eu sou. É diferente, né? Mas as minhas inclinações ruins que me levam para o inferno e que levam o meu casamento para o inferno, eu preciso combater, né? Da mesma maneira, para não ficar só no temperamento, não é porque eu fui criado na roça, eu sou muito bruto, muito grosseirão. Então, assim, vá perdoando aí, viu, André? Porque eu sou desse jeito mesmo, eu sou grosseiro. Não, Deus lhe deu uma inteligência, Deus lhe deu um cérebro muito, muito capaz de fazer raciocínios, de pensar no que é certo, no que é errado. Deus dá a graça de a gente olhar e perceber o mal que habita em nós. Deus dá a graça em nós da conversão, se a gente se abre à conversão. Então, a gente está falando tudo isso para quê? Para que você entenda de maneira inequívoca o que causa o destempero, o que causa o desequilíbrio, o que causa briga no seu casamento. Não é o fato de você ter criado na roça e o outro na cidade. Sua história. Não é o fato de você ter nível superior e o outro não. Não é o fato de você ser doutor e a outra pessoa ser simples. Não é o fato de você ser colérico e o outro ser sanguíneo. Não. O que causa briga, o que causa desentendimento, o que causa divisão é o pecado. O pecado que muitas vezes move você, o pecado que muitas vezes move o outro. Então nós devemos combater o pecado. Para isso, claro, eu preciso conhecer minha história, eu preciso conhecer o meu temperamento. Eu preciso aceitar quem eu sou. Sim. Então o nosso combate é contra o pecado. Contra o pecado. Contra o pecado. Ponto final. Claro, a partir da próxima sessão, a gente vai entrar na santidade, caminho de santidade no matrimônio. A gente começou daqui, do final, matrimônio. Sim. Vai falar agora de santidade, então a gente vai falar muito sobre pecado. Isso. Então a gente vai entrar nesses detalhes. A gente não precisa se apressar agora. Mas a gente precisa ter isso claro, que a nossa luta, como diz Jesus, o nosso adversário é o demônio. O nosso adversário não é o nosso cônjuge, é pecado. E aí, para você não ficar apontando o dedo, a gente começa o pecado que habita em mim. O seu adversário é o pecado que habita em você. Trate primeiro de se converter antes de exigir a conversão do outro. Eu preciso primeiro... Se eu me preocupasse tanto com a minha conversão, como eu me preocupo com a conversão do outro, meu Deus, talvez eu já fosse santo. Mas eu só fico pensando, eu ouço uma pregação, isso era para Andréa. Eu ouço uma pregação, isso é para Andréa. Eu vejo um texto, meu Deus, se Andréa lesse isso. Não, eu preciso me converter. Então eu preciso me preocupar com a minha conversão. Você tem que se preocupar com a sua conversão. Combata o pecado que habita em você. Então, nesse encerramento dessa primeira sessão sobre o matrimônio, a gente já faz o link, a ligação para o próximo, sobre santidade. A santidade começa com você se preocupando com os seus pecados, com aquilo em você que desagrada a Deus. Então, olha, nós precisamos nos preocupar com o pecado venial também, né? Não somente com o pecado grave. Existem os dois tipos, né? O grave e o venial. Aí, às vezes, a gente fica preocupado. Não, eu só vou me confessar se eu adulterar. Eu sou uma mulher que eu não traio meu marido. Eu não preciso me confessar. Eu estou limpa diante de Deus. Pelo contrário. Ou o homem só se traiu ou se acessou pornografia. Isso. Coloca na cabeça que pecado grave é só pecado relacionado à vida sexual. Isso. E às vezes tem cometido pecado graves todos os dias e acha que é uma besteirinha. Acha que é uma besteira. Né? Por exemplo, falar mal do esposo. Né? Eu estou lá com as minhas colegas, ou então eu estou em um salão de beleza, né? Vamos para esses ambientes femininos, né? Onde a gente conversa muito, bate muito papo. Eu frequento, né? Muito. Então, aí de repente eu começo a falar mal do meu esposo, né? Ou a outra começa a falar mal do esposo e eu vou apoiando ali. É pecado. Fala mal dos filhos. Quantas mães falam mal dos filhos? É pecado. Eu preciso pode ser um pecado grave.
Dependendo da gravidade, pode ser um pecado grave. Pode ser um pecado grave. Pode ser um pecado venial, se for uma coisa irrelevante, mas pode ser um pecado grave. Isso. Eu preciso ficar atento ao egoísmo dentro de casa, né? Entre as crianças, a ganância, o orgulho, a vaidade, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa bem corriqueira num casamento que constitui um pecado grave. Vamos dizer o seguinte, olha, uma situação bem aparentemente boba. André fez uma comida com maior gosto. Eu cheguei e não elogiei. Aí, por um motivo ou por outro, a gente já estava meio estranho um com o outro. André falou alguma coisa, poxa, você não elogiou, não sei o quê, peça desculpa, você errou. Aí eu fico no meu orgulho, não, eu só não gostei da comida e pronto. E ficam os dois empurrados. Isso é uma besteira? Parece, né? Parece uma besteira. Só que assim, eu não dei o braço a torcer, por orgulho, e fui ali, né? me segurando. Digamos que aquele era um dia que, no dia anterior, a gente tinha, olha, amanhã a gente pode namorar, é um dia de viver essa intimidade. E aí eu fui me segurando, fui me afastando, porque quando a gente está com raiva nem fala, fui só falando, oi, pronto. Deixei o dia passar, deixei a noite passar. Quando fui dormir, não falei nada. Porque eu sabia que eu estava errado, mas não tive o desprendimento, o desapego de pedir desculpa. Dormimos na mesma cama, mas, como o Padre Léo costuma dizer, né? Com o diabo entre nós. Porque eu deixei que o orgulho quebrasse a intimidade do casal. Quebrou a harmonia. Então, é uma besteira, foi só por conta de uma comida. Mas foi um pecado grave. Por quê? Porque separou o casal. Eu não tive, aqui é um exemplo hipotético, eu não tive esse desprendimento, eu me deixei vencer pelo orgulho e dormi brigado com a minha esposa. Colocando o sol sobre o vosso ressentimento. Exatamente. Que é o que nos ensina a palavra de Deus. E aquela doação que estava programada de a gente namorar, de viver a intimidade conjugal, eu preferi ficar com orgulho a viver essa intimidade. Isso. Então é uma coisa do dia a dia e é um pecado grave. E gerou, quem sabe, um ressentimento, né, no outro. Aí vai virando uma bola de neve no coração do outro e vai desagradando o coração de Deus, porque a partir do momento que eu vivo esse pecado, por mais pequeno que eu acho que seja, né, ele elimina o amor que eu tenho a Deus. E se eu elimino esse amor que eu tenho a Deus, eu elimino o amor que eu tenho ao outro, né? Porque a partir do momento que eu vivo sem a graça de Deus, ou seja, eu não estou amando a Deus. Quando eu peco, eu estou desagradando o coração de Deus, tá? Porque o pecado, ele elimina o amor, né? Que deveria ser permanente entre marido e mulher. Então ele vai eliminando, né? Ele vai afastando. E, primeiramente, o pecado, ele vai o quê? Ofender a Deus. Então, a gente, já assim, às portas da segunda sessão do nosso curso, da segunda parte do nosso curso, a gente precisa ter isso, né? É contra o pecado que eu luto. O caminho de santidade no matrimônio começa, a gente vai ver que é muito mais do que a luta contra o pecado, mas ele começa com uma luta ferrenha contra o pecado que está em mim. Então, a partir da próxima sessão, a gente vai refletir um pouco sobre isso, ou melhor, refletir bastante sobre isso, né? Porque para a gente começar a trilhar o caminho de santidade, a gente primeiro tem que abandonar a vida de pecado. Então é isso, a gente precisa terminar essa sessão do matrimônio entendendo que a nossa luta é contra o pecado. Isso. Ponto. Para a gente trilhar esse caminho de santidade no matrimônio, a gente vai andar muito, mas tudo começa com a luta contra o pecado. Não é só isso, tem muito mais. Mas a gente precisa primeiro romper com o pecado que habita em nós. A partir do momento que a gente rompe com o pecado, a gente vai se tornar capaz de atos de amor por Cristo.
Mas tudo começa com a luta contra o pecado. Então, seu inimigo não é a sua esposa, seu inimigo não é o seu esposo. É o pecado que mora ainda no seu coração e que talvez ainda more no coração do seu esposo e da sua esposa. Vamos andando junto. Quem tiver dúvida, né, André? Essa primeira sessão não ficou muito claro isso, não ficou muito claro aquilo. Pode mandar perguntas, pode mandar sua dúvida pelo Instagram mesmo da Canção Nova Aracaju, que a gente vai, na medida do possível, tentar responder. Vamos juntos, rezando, sempre pedindo a Deus a graça de lutar contra o pecado que habita em nós.